Farmacologia. Broncodilatadores. Muito comuns no tratamento de doenças respiratórias crônicas, como a asma e a bronquite. Os broncodilatadores atuam diminuindo a inflamação e tratando o bloqueio das vias aéreas superiores causado pelos problemas. Por consequência, o broncodilatador auxilia na melhora da respiração, assim garantindo uma absorção de oxigênio satisfatória pelo organismo. Durante o tratamento com broncodilatadores para asma ou bronquite, o medicamento vem em forma de um nebulímetro, mais conhecido como bombinha de asma. O aparelho é um inalador dosimetrado ou em spray, que, ao acionado, libera a dose correta da medicação nas vias aéreas para o tratamento da asma e bronquite. Os broncodilatadores são medicamentos que atuam nos brônquios, ajudando no relaxamento e, consequentemente, auxiliando o aumento do calibre das vias respiratórias. Com isso, o broncodilatador atua diminuindo a sensação de peso no peito e melhora a qualidade da respiração. Fenoterol é um fármaco utilizado pela medicina como antiasmático devido ao seu efeito broncodilator. É agonista do receptor beta-2 adrenérgico de ação rápida, muito utilizados nas crises asmáticas e em paciente com pouco severo. É indicado no tratamento sintomático de crises agudas de asma. Profilaxia da asma induzida por exercício. Tratamento sintomático da asma brônquica e de outras enfermidades com constrição reversível das vias aéreas, por exemplo, bronquite obstrutiva crônica. Deve-se considerar a adopção de um tratamento anti-inflamatório concomitante para pacientes com asma brônquica ou doença pulmonar obstrutiva crônica, POC, que responda ao tratamento com esteroides. História. O fenoterol foi patenteado em 1962 e passou a ser utilizado na medicina em 1971, mas, na década de 1980, surgiram preocupações sobre a sua segurança e o seu uso estar associado a um risco acrescido de morte. Indicações: tratamento sintomático da crise aguda de asma e de outras enfermidades com constrição reversível das vias aéreas, por exemplo, bronquite obstrutiva crônica. Beta-agonistas adrenérgicos. Mecanismo de ação: após a inalação de bromidrato de fenoterol em doenças pulmonares obstrutivas, a broncodilatação ocorre dentro de poucos minutos. O efeito broncodilatador dura 3 a 5 horas. O bromidrato de fenoterol, que é um agente simpático-mimético de ação direta, estimulando selectivamente os receptores beta-2 em doses terapêuticas. A estimulação dos receptores beta-1 ocorre com doses mais altas, por exemplo quando administrado em toacólise. Posologia orientativa. 1 ml igual 20 gotas, 1 gota igual 0,25 mg de bromidrato de fenoterol. As doses devem ser adaptadas às necessidades individuais do paciente. Os pacientes deverão ser mantidos sob supervisão médica durante o tratamento. Uso oral como tratamento sintomático da crise aguda de asma e outras enfermidades com estreitamento reversível das vias aéreas, por exemplo bronquite crônica, se a opção de tratamento por inalação não puder ser considerada. Adultos, incluindo idosos, e adolescentes acima de 12 anos, 10 a 20 gotas, 3 vezes ao dia. Crianças de 6 a 12 anos, 10 gotas, 3 vezes ao dia. Crianças de 1 a 6 anos, 5 a 10 gotas, 3 vezes ao dia. Crianças de até 1 ano, 3 a 7 gotas, 2 a 3 vezes ao dia. Preferencialmente, tomar fenoterol gotas via oral antes das refeições. Adultos, incluindo idosos, e adolescentes acima de 12 anos de idade, na maioria dos casos, 0,1 ml, 2 gotas, são suficientes para o alívio imediato dos sintomas. Em casos severos em tratamento hospitalar, recomendam-se doses mais altas, de até 0,25 ml, 5 gotas. Em casos particularmente severos, recomendam-se doses totais diárias de até 0,4 ml, 8 gotas, sob supervisão médica. Crianças de 6 a 12 anos, 0,05 a 0,1 ml, 1 a 2 gotas, são suficientes, em muitos casos, para o alívio imediato dos sintomas.
Em casos severos, até 0,2 ml, 4 gotas, podem ser necessários, podendo-se chegar até 0,3 ml, 6 gotas, sob supervisão médica, em casos particularmente severos. Administração. A via inalatória é a via preferida de administração para beta-2 agonistas de curta duração. O uso oral deve ser reservado para os pacientes que são incapazes de utilizar medicação inalatória. Precauções do fenoterol. Contraindicações: hipersensibilidade ao fenoterol, cardiomiopatia obstrutiva hipertrófica, taquiarritmia, hipersensibilidade ao bromidrato de fenoterol. Efeitos indesejáveis, adversos. Como acontece com outros beta-agonistas, fenoterol pode causar os seguintes efeitos colaterais, incluindo hipocalemia. Como acontece com todas as terapias inalatórias, fenoterol solução pode mostrar sintomas de irritação local quando administrado por inalação. Distúrbios do sistema imunológico, hipersensibilidade, distúrbios do metabolismo e nutrição. Distúrbios cardíacos, isquemia do miocárdio, arritmia, taquicardia, palpitações, doenças respiratórias, torácicas e do mediastino, aplicável apenas no uso inalatório, broncoespasmo paradoxal, tosse, irritação da garganta, etc. Precaução. Como ocorre com toda farmacoterapia, fenoterol somente deverá ser utilizado num grau trimestre da gravidez sob prescrição médica estrita. O mesmo é válido no período imediatamente anterior ao parto, devido ao efeito tocolítico da substância. Cuidados no armazenamento. Mantenha todos os medicamentos fora do alcance de crianças e animais de estimação. Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu médico, enfermeiro ou farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Superdose. Não utilize uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar. Salmeterol é usado para o tratamento de asma e desordem pulmonar obstrutiva crônica, um transtorno pulmonar na qual o fluxo de ar para o pulmão é bloqueado. Ajuda a relaxar os músculos das passagens de ar, assim ampliando-a e facilitando a respiração. Para que serve? Broncoespasmo, associado com asma, prevenção, não usar o produto para alívio de ataques agudos de asma, broncoespasmo, induzido por exercícios. Como age? Estimula receptores beta-2 nos pulmões, relaxando o músculo liso dos brônquios e causando broncodilatação. Indicação: inalação. Uso oral, disco ou spray, doses. Doses em termos de salmeterol. Adultos e adolescentes, broncoespasmo associado com asma, prevenção, 50 mcg, 2 vezes por dia. Broncoespasmo induzido por exercícios, prevenção, 50 mcg, 30 a 60 minutos antes do exercício. Idosos podem ser mais sensíveis aos efeitos adversos do produto. Crianças com mais de 12 anos, mesmas doses de adultos. Crianças com menos de 12 anos, doses não estabelecidas. Cuidados especiais. Risco na gravidez classe C. Amamentação, não se sabe se é eliminado no leite. Se eliminado, risco potencial ao lactente. Não amamentar. Não usar o produto alergia simpaticomimético, asma aguda. Avaliar riscos x benefícios. Hipertensão, doença cardiovascular. Arritmia cardíaca. Hipocalemia. Hipertireoidismo. Diabetes mellitus. Doença convulsiva, feocromocitoma. Diminuição da função hepática. Idoso com doença cardíaca. Reações mais comuns.
sistema nervoso central, dor de cabeça. Respiratório, inflamação no nariz e garganta. Outros, infecção respiratória. Atenção com outros produtos. O salmeterol pode causar eventos adversos cardíacos com beta-agonista, outra metilxantina, teofilina, imol, inibidor da monoamina oxidase, antidepressivo tricíclico. Pode antagonizar ou ser antagonizado por beta-bloqueador. Pode ser antagonizado por bloqueador alfa-adrenérgico. Outras considerações importantes. Não usar o produto para tratar crise de asma. O uso prolongado ou muito frequente das inalações pode causar tolerância, o produto passa a não fazer efeito nas doses habituais. Tomar grande quantidade de líquidos durante o tratamento. Dosagem. Uma inalação, dose de 50 mcg de salmeterol, 2 vezes ao dia. Em pacientes com obstrução mais grave das vias aéreas, recomenda-se fazer até 2 inalações seguidas, 2 doses de 50 mcg de salmeterol, 2 vezes ao dia. Crianças a partir de 4 anos de idade, uma inalação, dose de 50 mcg de salmeterol, 2 vezes ao dia. Crianças com menos de 4 anos de idade. Os dados existentes até a presente data são insuficientes para recomendar o uso do salmeterol em crianças com menos de 4 anos de idade. Informações extras. Não há necessidade de ajustar a dose em idosos ou em pacientes com insuficiência renal. Os sintomas e sinais esperados em caso de superdosagem de salmeterol são aqueles típicos de estimulação excessiva 2-adrenérgica, tremores, cefaleias, taquicardia, aumento da pressão arterial sistólica. Não se deve iniciar o uso de salmeterol em pacientes com piora significativa ou deterioração do quadro asmático agudo. Para que serve a aminofilina? A aminofilina é indicada para doenças caracterizadas por broncoespasmo, como a asma brônquica ou o broncoespasmo associado com bronquite crônica e enfisema. Ação esperada de aminofilina. A aminofilina atua como broncodilatador, causando relaxamento dos brônquios e dos vasos pulmonares. Contraindicações e riscos de aminofilina. A aminofilina não deve ser usada por pacientes com úlcera ou que apresentem qualquer alergia à aminofilina, teofilina ou qualquer outro componente da fórmula. Recomenda-se atenção para o uso em crianças. Precauções e advertências de aminofilina. O uso deste medicamento em fumantes pode requerer ajustes na dose. Não há contraindicação relativa a faixas etárias. Informe ao médico ou cirurgião dentista o aparecimento de reações indesejáveis. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Composição de aminofilina. Cada comprimido de 100 mg contém aminofilina. 100 mg excipiente, quantidade suficiente para um comprimido. Excipientes
croscarmelose sódica, estearato de magnésio, celulose microcristalina e dióxido de silício. Cada comprimido de 200 mg contém aminofilina, 200 mg excipiente quantidade suficiente PR. Um comprimido. Excipientes: croscarmelose sódica, estearato de magnésio, celulose microcristalina e dióxido de silício. Cuidados de conservação e uso. Durante o consumo, este produto deve ser mantido no cartucho de cartolina, conservado em temperatura ambiente, 15 a 30 graus Celsius. Proteger da luz e umidade. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Modo de uso. Este medicamento deve ser administrado por via oral, após as refeições. Posologia. Este medicamento deve ser usado de acordo com a severidade da doença, a idade, a existência de outras afecções e a resposta do paciente. Superdosagem de aminofilina. Conduta em caso de superdose. Caso você acidentalmente use aminofilina em quantidade maior do que a receitada, informe seu médico imediatamente ou vá ao hospital mais próximo. Reações adversas de aminofilina. A aminofilina pode eventualmente causar algumas reações desagradáveis, dentre as quais as mais comuns são os distúrbios gastrointestinais como náuseas e vômitos. Bamifilina. Indicação: Bamifilina é indicada para o tratamento de doenças pulmonares como asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica e bronquites asmatiformes, em adultos e crianças. Posologia. Como usar? Adultos, geralmente a dose recomendada de bamifilina é de um comprimido de 600 mg ou 2 comprimidos de 300 mg, administrados logo pela manhã e à noite antes das refeições. Crianças, a dose recomendada para crianças com mais de 5 anos de idade é de um comprimido de 300 mg, administrado logo pela manhã e outro à noite. As doses recomendadas e a duração do tratamento devem ser indicadas pelo seu médico e podem variar entre os 900 a 1.800 mg por dia. Os comprimidos de bamifilina devem ser engolidos inteiros, juntamente com um copo de água, sem partir ou mastigar. Efeitos colaterais. Quais os males que pode me causar? Alguns dos efeitos colaterais de bamifilina podem incluir dor de cabeça, náusea, tremores ou dores no estômago. Mecanismo de ação. Como funciona? Bamifilina é um composto que apresenta uma ação que dilata os brônquios pulmonares, facilitando deste modo a passagem do ar e a eliminação de secreções. Deste modo, bamifilina pode ser usada no tratamento de algumas doenças pulmonares para diminuir os sintomas de falta de ar, excesso de catarro ou tosse persistente. Advertências e precauções: o que devo saber antes de usar? Antes de usar bamifilina, deverá falar com o seu médico se estiver grávida ou amamentando, tiver problemas ou doenças no coração, fígado ou rins, tensão alta, úlcera gástrica ou hipertiroidismo, ou se estiver a tomar outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.
Bamifilina 300 mg por cada comprimido contém cloridrato de bamifilina 1 derlina e 300 mg recipientes 1 derlina em comprimido. Recipientes, polímero metacrílico, lactose, laurilsulfato de sódio, amido, estearato de magnésio, carbonato de magnésio, povidona, talco, dióxido de silício, hidróxido de alumínio. Bamifilina 600 mg por cada comprimido contém cloridrato de bamifilina 1 derline 600 mg. Recipientes 1 derline em comprimido. Recipientes, polímero metacrílico, lactose, laurilsulfato de sódio, amido, estearato de magnésio, carbonato de magnésio, povidona, talco, dióxido de silício, hidróxido de alumínio. Superdosagem. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada? Em caso de toma excessiva de bamifilina, deve dirigir-se ao hospital mais próximo, levando a embalagem ou bula do medicamento. Obrigado pela atenção.